Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Na noite de ontem, nós iniciamos a celebração de Hanukkah. Ao acendermos a primeira vela, eu gravei uma breve mensagem para vocês que se encontra aqui no nosso canal e quero exortá-los a não deixar de assistir. É verdade que minha rua estava um pouco escura e vocês só puderam ver o perfil do meu rosto. Mas isso é curioso, porque afinal de contas, o que nós fazemos em Hanukkah é sobretudo acender luzes. É verdade que a missão do povo judeu, todos os dias do ano, é acender luz, iluminar as palavras do Criador no seio desse manto de escuridão que cobre a humanidade. Mas em Hanukkah isso é muito especial e não é à toa que as velas são sagradas e que a luz que elas exalam tem, portanto, enorme santidade. De modo que eu quero dizer a vocês que a celebração de Hanukkah acontece num momento muito especial da história do povo judeu, porque agora, mais do que em outros momentos, nós necessitamos ardentemente dessa luz, que é uma luz do Criador e que chega nas nossas vidas. Mas nessa manhã, como eu havia dito ontem, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem concernente à porção semanal da Torá, Vayeshev. Parashá Vayeshev, ela nos começa a contar da história de rivalidade entre 10 irmãos e Yosef Atzadik, os 11 filhos de Yaakov Avinu. É sempre bom lembrar que nesta ocasião, Binyamin, o segundo filho de Harel, irmão, portanto, de Yosef, tanto por parte de pai Yaakov Avinu como de mãe Harel, ainda não estava vivo. Portanto, a marloquet, o conflito, a discussão, ocorre entre os 6 filhos de Leia e os 4 filhos de Bilá e Zipá e Yosef Atzadik. E quando nós falamos em rivalidades entre irmãos, nós reconhecemos que isso é algo absolutamente natural. Eu tenho certeza que você do outro lado da câmara, se tem uma família e tem vários irmãos, poderá testemunhar os conflitos que marcaram, sobretudo a infância, a adolescência desses irmãos. Portanto, conflitos sempre vão existir e a Torá, desde o início da criação, já registra esses conflitos que terminaram muito mal, em diferentes momentos da criação humana. Basta nós lembrarmos do que aconteceu entre os 2 primeiros filhos de Adão e Rishon, Caim e Abel. Portanto, é absolutamente natural e compreensível reconhecimento da existência dos conflitos e das discussões existentes no interior das famílias. E quando as pessoas leem, ou começam a ler, a partir desta parashá, o relato envolvendo os 11 irmãos, elas normalmente sacam do bolso uma explicação muito simples para nos ajudar a entender o que aconteceu. E elas dizem que os irmãos tinham inveja de Yosef. É preciso dizer que ele ainda não era Yosef Atzadik. É preciso entender que ele ainda não é o vice-rei do Egito. Portanto, se havia uma inveja entre os irmãos de Yosef e Yosef, qual é a natureza dessa inveja? E esse é um ponto fundamental de ser compreendido. A história do povo judeu, a história de vida dos 2 patriarcas anteriores, Abraão Avinu e Yitzhak, avô e pai de Yaakov Avinu, já vinham carregadas de experiências muito ruins na relação entre os irmãos. Vejam que Abraão Avinu teve Ismael e nós sabemos, do peso, da carga espiritual que Ismael vinha trazendo consigo, a idolatria, as relações proibidas, o assassinato. Depois, Yitzhak tem 2 filhos também, Yaakov Avinu e Esav. Nós sabemos que Esav é Edom, que ele também representa a maldade no mundo. E os filhos de Yaakov Avinu conheciam todos esses relatos, eles sabiam bem da história familiar e dos conflitos anteriores. E eles acreditavam que o que Yosef estava fazendo, conforme nos relata
a narrativa da Torá era tentar afastar seu pai, Jacó Avinu, dos irmãos. Portanto, a inveja, se ela existiu, ela não pode ser interpretada como um sentimento tão comum entre irmãos nas famílias do mundo. Nós estamos falando de grandes tzadikim. Todos os filhos de Jacó Avinu eram luzes no mundo, e Jacó Avinu era o grande luminar da existência. Ele sustentava sozinho toda a santidade que havia na terra de Israel. E quando ele foi para o Egito, quando ele foi forçado a ir para o Egito, levou consigo essa santidade, a tal ponto que cessou a escassez, a seca no Egito, e o povo egípcio foi amplamente abençoado com a chegada de Jacó Avinu e aquelas 70 almas que eram a nossa família. De modo que os irmãos acreditavam, e esse era o grande medo deles, que a preferência que Jacó Avinu tinha por Yosef era uma preferência que iria levar com que Jacó se afastasse dos outros filhos. Portanto, quando eles julgaram Yosef e o condenaram à morte, o julgaram como um perverso, como alguém que praticava lashon hará contra os irmãos, tentando minar, a relação entre Jacó Avinu e os seus filhos. Portanto, se nós aceitarmos a ideia da inveja como o principal fator, gerador do conflito entre os irmãos, é preciso entender esse ponto. Não é uma inveja de um filho que ganhou um presente a mais ou de que tem um carinho a mais do pai. A gente está falando aqui de homens que sabiam o seu papel, o seu lugar na história. Os 10 filhos de Jacó Avinu que condenaram Yosef sabiam que eles seriam os patriarcas das tribos de Israel. Eles conheciam a sua missão, sabiam bem da história que se seguiria. Eles também eram profetas, eles também possuíam uma conexão espiritual com o Criador extraordinário. E muitos comentaristas da Torá e os sábios do povo judeu criticam Jacó Avinu por ter demonstrado essa preferência. E muitos também julgam como principal razão do conflito. Mas é preciso entender, nada na Torá é simples. É preciso, porque nós não estamos falando de pessoas comuns, Nós estamos falando, Jacó Avinu, patriarca perfeito. É preciso entender que Jacó Avinu era um grande profeta. Ele sabia da missão de Yosef. E quando Yosef relata a ele e aos irmãos os seus sonhos, um sonho que o colocava na posição de líder do nosso povo, Jacó Avinu na mesma hora percebeu que o sonho era verdadeiro. Jacó Avinu tinha uma preferência sim pelo Yosef, mas é preciso entender que existem razões espirituais para isso. E mesmo de um ponto de vista humano, Yosef foi um filho muito esperado. Leia já tinha tido seus 6 filhos antes de Harel, de fato, a mulher amada por Jacó Avinu, ter o seu primeiro filho, que foi Yosef. Ele era um filho muito esperado, ele era o filho da velhice. Depois que Yosef morre, na verdade foi vendido como escravo, Binyamin assume essa posição. Jacó Avinu havia ensinado toda a Torá que ele aprendeu na Yeshiva de Shem Ever por 14 anos de estudo, e também o que aprendeu com seu pai Yitzhak, ele havia transmitido a Yosef, porque ele sabia da missão de Yosef, de conduzir o nosso povo. Portanto, é preciso entender, os irmãos acreditavam que Yosef queria afastá-los de seu pai, queria afastar os filhos de Jacó Avinu do grande patriarca, e o julgaram como um perverso, como um rachá, assim como Ismael, assim como Esav, assim como tantos outros. Esses conflitos no interior do povo judeu entre irmãos só vai ter fim com os filhos de Yosef, Manassés e Efraim, conforme a Torá vai relatar mais adiante, e eu não quero antecipar esse relato. Portanto, os conflitos sempre existiram, e o nosso objetivo aqui hoje é buscar o antídoto, como lidar com essas situações nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas relações que nós temos com os nossos amigos, justamente para evitar que aconteça algo ruim. É verdade que mesmo no interior de famílias disfuncionais, não se chega a viver algo no nível do que foi registrado pela Torá. Os irmãos não vendem o outro como escravo e normalmente também não assassinam esse irmão, não condenam ele à morte. Mas é evidente que
O relato da Torá, ele é único, ele guarda em si mesmo uma excepcionalidade. Mas, Átila, então qual é o antídoto? E eu devo recorrer às pérolas da sabedoria judaica. Porque a sabedoria judaica preconiza uma solução para todos esses conflitos. E é verdade também que, infelizmente, se essa solução, né, não foi aplicada nos conflitos entre os irmãos e Yosef, ela pode ser aplicada nas nossas próprias vidas. Embora a Torá não tenha registrado esse caminho apontado pela sabedoria judaica como solução dos conflitos, a sabedoria judaica tem ao longo de milhares de anos reafirmado que a solução para os conflitos no interior das famílias, que a solução para os conflitos entre os amigos é esse caminho que nós vamos preconizar. E a Torá nos dá, portanto, um grande conselho. Quem nos dá esse grande conselho? Ninguém menos do que Yaakov Avinu, né? Ele nos aconselha o caminho para evitarmos a marloquete, o conflito, a discussão. A Torá nos conta que Yosef e os irmãos não eram capazes de falar em paz. A Torá relata isso, havia sempre uma tensão muito poderosa no diálogo entre eles. Essa tensão era decorrente do ódio que existia entre eles, portanto não haviam diálogos com Shalom. Os diálogos eram sempre tensos, e essa tensão é sentida na Torá. A narrativa da Torá marca essa tensão. E quando? É preciso reconhecer isso. Quando uma pessoa se posiciona de tal forma contra a outra, ela vê em todas as ações dessa outra pessoa a presença da maldade. Ela reconhece, ela interpreta, ela diz que tudo aquilo que o outro faz é mal. E vocês vão entender isso com facilidade. Quando a gente tem um conflito com alguém, a gente sempre interpreta as ações dessa pessoa como ações, né, que são fundamentalmente maldosas. E isso impede entre nós um diálogo de paz. Pensem, por exemplo, no trabalho, onde vocês trabalham. Vocês têm um conflito com um companheiro de trabalho. Não é normal nós termos, por essa pessoa, uma tendência de julgar ela sempre para o mal, de considerarmos que tudo que ela faz é ruim, e mesmo que ela faça algo que seja bom para nós não conseguimos reconhecer, porque estamos contaminados por esse ódio, não conseguimos falar com essa pessoa em paz, e essa tensão impede que nós reconheçamos, de tal modo que mesmo que ela faça alguma coisa em nosso benefício, a gente vai dizer algo como: ela fez isso porque isso convém a ela fez isso por uma razão qualquer, ela fez isso porque estava obrigado a fazer. Tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado da câmara estão revivendo nesse momento esses sentimentos, essa tensão existente com o irmão, talvez com o pai, talvez com colegas do trabalho, um amigo, e que as coisas terminaram muito mal na relação entre vocês. Por quê? Porque quando nós temos um sentimento mal em relação a uma outra pessoa, nós vemos que tudo aquilo que ela faz é algo mal. Nós interpretamos como algo mal tudo aquilo que ela faz. Mas Yaakov, nosso patriarca, e aqui está o início de uma compreensão do antídoto, da solução que a sabedoria judaica engendra para lidar com essas situações, Yaakov Avinu diz a Yosef, quando os irmãos de Yosef estão com o rebanho da família Shem, e Yaakov Avinu pede que Yosef vá ao encontro dos seus irmãos, e Yaakov Avinu já sabe que existe essa tensão entre eles. Ele sabe da existência do conflito, ele está tentando resolver as coisas, ele está tentando resolver essa situação. E ele pede que Yosef veja os irmãos com Shalom. E ele diz, Yaakov diz então a Yosef para que ele vá até os irmãos, ele diz: Ler nam reed Shalom Aher. Está lá registrado na Parashá Vayeshev em 37:14. O que isso significa? Anda, vai Mernif, anda e vê a paz entre os teus irmãos. E Yaakov Avinu estava pedindo a Yosef: os veja com Shalom, porque Yaakov Avinu recebia, por meio de Yosef, relatos sempre muito ruins dos seus outros filhos. Yosef praticava Lashon Hará contra os seus irmãos. Ele sempre interpretava mal
né, e equivocadamente todas as ações dos irmãos, e ele ia contar a seu pai aquilo que ele interpretava, aquilo que ele considerava que estava mal entre os seus irmãos. Portanto, Jacó Avinu vai e pede a seu filho Iosef que veja os irmãos com shalom, trate de vê-los com olhos positivos. É tão difícil quando a gente está brigado com alguém, quando a gente está vivendo um conflito com alguém, ter bons olhos para essa pessoa. Como eu disse antes, a gente julga todas as suas ações como ações ruins, e dessa forma nós não conseguimos nunca resolver os conflitos com essa pessoa. Ao contrário, normalmente esses conflitos se agravam, a tensão aumenta. E não é algo fácil. Não é algo fácil de realizar, e nós sabemos, conforme descreve a Torá, o curso dos acontecimentos. Portanto, eu quero insistir que marloquete, brigas, discussões, não é algo estranho entre nós e os membros das nossas famílias, nunca será. Por mais que a gente se esforce ao longo da nossa história pessoal, isso sempre vai acontecer. Mas se nós estivermos preparados para lidarmos com olhos positivos, com bons olhos, tudo que se passa ao nosso redor, não apenas daqueles por quem nós temos má vontade, mas de todas as pessoas, nós vamos conseguir viver uma vida com muito mais paz, no interior das nossas famílias, na relação com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, até mesmo na sinagoga. Quantas vezes eu já vi pessoas chegando na sinagoga e o outro que chegou sentou no lugar daquele que normalmente sentava naquele lugar, porque é uma tradição, a gente procura sempre sentar no mesmo lugar na sinagoga, mas às vezes conflitos acontecem por razões absolutamente pueris, e nós precisamos ver com bons olhos. Nesse caso, a pessoa pode estar distraída e ter sentado no lugar errado, pode ser uma pessoa que foi rezar naquele dia lá e não era um membro daquela congregação e que não sabia onde se sentar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou dando apenas um pequeno exemplo. O que Yaakov estava tentando ensinar a seu filho é que nós devemos apreciar sempre aquilo que é de bom em todas as pessoas. Mesmo que nós tenhamos que reconhecer que existem pessoas que fazem coisas ruins, nós podemos nos esforçar para tentar encontrar também nessas pessoas algo que seja bom. E isso só pode ser feito se nós lançarmos sobre elas olhos positivos. Não existe a possibilidade de resolver qualquer tipo de contenda com outras pessoas se nós não fizermos esse esforço. Mas Átila, a pessoa cometeu de fato aquele erro, mas talvez não tenha sido com má intenção. Nós nunca sabemos o que se passa na cabeça de cada indivíduo. Nós podemos nos esforçar, né, para tentar entender, né, os dilemas humanos que cada um de nós vive. E dessa forma, né, assentarmos um caminho de paz entre nós. Portanto, Yaakov Avinu, o maior dos nossos patriarcas, pediu ao seu filho que visse tudo com bons olhos, que visse tudo de uma forma positiva, que visse tudo com shalom. E essa é uma das grandes lições que estão contidas aqui nesse pequeno fragmento da Parashá Vayeshev, meus amigos. Eu quero desejar a todos vocês Shabbat Shalom, Sameach, Hanukkah Sameach, né, que tenhamos os próximos 7 dias hoje, até o final de Hanukkah, temos uma celebração alegre, apesar do momento difícil que nós atravessamos. A alegria é a fonte da bênção. Nós nunca podemos ceder a um sentimento de desespero. O Rebbe de Nachman nos ensinava isso, não há razão para desesperação. Afinal de contas, nós acreditamos ou não no Criador do Universo, nós acreditamos no seu governo e na sua justiça infinita. E tudo o que aconteceu com Iosef, com seus irmãos, fazia parte desse plano, porque era necessário que o povo judeu descesse ao Egito, e era necessário que fôssemos escravos no Egito, escravos numa terra estranha. Tudo isso foi para o bem do povo judeu. Iosef, seus irmãos,
Yaakov Avinu, cada um de nós, em cada situação de vida que nós atravessamos, é parte dessa narrativa que Deus vem escrevendo no livro da vida, nos mundos celestiais. Então nos alegremos por termos a oportunidade, como almas, de estarmos aqui vivendo esses acontecimentos, meus amigos. Pai,